passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém. Justiça do meu coração é que se Davi fosse ungido no deserto, ninguém ia entender que ele era ungido rei, mas Deus honrou ele na vida dos seus irmãos. Ele sabia que sobre Davi repousou o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. Ele vai na frente.
Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para te agradecer pelo nosso dia, Pai, para te agradecer por estarmos aqui mais uma vez em tua presença, Senhor. Espírito Santo, venha assim nos conduzindo, Senhor, mais uma vez. Senhor, venha abençoando, Senhor, cada palavra. Venha abençoando aquele que vai dar a palavra hoje, Senhor. Abençoe, Senhor, os teus filhos que aqui estão. Abençoe aqueles que não puderam esta noite de hoje. Pai, vai de encontro com a tua noiva. Venha derramando o teu bálsamo, Senhor. Pai, te pedimos, te agradecemos. Fica conosco mais uma vez, Senhor. E dê continuidade, Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Sozinho nessa guerra, estará comigo.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus está na casa. Com certeza. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10 e versículo 13. Esses dois versículos. Preste atenção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Isaías 41, versículo 10 e o 13. Amém? Amém. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos lá, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo nesta noite: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. O Senhor te ajuda. O Senhor te toma pela tua mão e te diz: não temas. Irmãos, a oportunidade de oração. Aleluia. Saúde a igreja da paz do Senhor, amém? Oramos então, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esse privilégio, Pai, que tens concedido de estar na tua casa para cultuar em teu nome, para te louvar, para te agradecer, Senhor, porque sabemos que tu está aqui no nosso meio para operar maravilha nessa noite, Senhor. Sabemos que tu está aqui, Senhor, para curar o enfermo. Sabemos que tu está aqui, Senhor Jesus querido, para tirar, Senhor Jesus querido, todas aquelas obras contrárias, aqueles pensamentos ruins, Senhor Jesus querido, que muitas vezes o teu servo, Senhor, tem entrado na tua casa aqui, Senhor, pensando, Senhor Jesus querido, em coisas erradas, mas sim, Senhor, sabemos que tu está aqui para curar, para libertar, para salvar, Senhor Jesus querido. Fica conosco nesta noite, Senhor Jesus querido. Abençoa, Pai querido, a tua palavra, Senhor, vai ser pregada nesta noite, Senhor. Ele com providência, Senhor, sobre tudo aquilo, Senhor, das obras que o inimigo tem tentado, Senhor, muitas vezes, nós colocar em nossos corações, nossa mente, para que nós não venhamos, Senhor, cultuar no teu santo e maravilhoso nome. Fica conosco, Pai, desde agora e sempre te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Que bom que você veio, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Para junto nós adorarmos o nome do Senhor. Poder tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua árvore aí no número 186, irmãos. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Muitas foram, aleluia, as circunstâncias para que você não estivesse hoje aqui nessa noite. Aleluia. Meu presente para o Senhor. Mas que bom que você veio, você se esforçou e o Espírito Santo e o Senhor te ajudou a você estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, hino número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, cantarei com valor para o céu, que é verdade, valor e valor.
A respeito da nossa semana aí, da nossa continuidade dessa semana, né? Nós temos aí amanhã nossa escola bíblica, né? A partir das 19h30, 19h15 nós vamos dobrando o joelho, buscando a presença do Senhor, né? E 19h30 já dando início aí. Vem, irmão, aprender a palavra do Senhor, venha buscar conhecimento, né? E conhecimento nunca é demais. Venha aprender a palavra do Senhor, Deus com certeza vai estar aí abençoando a sua vida. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira temos ali as atividades dos adolescentes, dos jovens, né? Que estão ali com seus trabalhos ali. Os jovens provavelmente estão lá no setor, no temático deles lá, no setor, mas amém. Glória a Deus, eles estão ali no grupo, se conversando e se programando para estar lá participando. Amém? Está ali na liderança fantástica, a Maio, juntamente com o Natan. Amém? Glória a Deus. E no sábado, irmãos, nós queríamos ver se nós se reunir aqui para fazer uma limpeza aqui no nosso pátio aqui, porque nós temos aí o pastor Nilton tem visitado algumas congregações, né? E ele está dando uma olhada, né, nos pátios, cuidado ali. A gente sabe que os irmãos têm o trabalho dos irmãos, né, durante a semana, é cansativo. Sábado, geralmente, os irmãos têm alguma coisa para estar fazendo na casa, ou mesmo trabalhando também. Mas se você puder estar aí, né, vindo aí dar uma mão aí para nós vamos estar, né, fazendo uma geralzinha mais aqui. Está bem, né, estava bem pior uns dias atrás aí, agora a gente deu uma ajeitada, os irmãos vieram aí nos ajudar, né, mas nós vamos estar se preparando aí, porque, irmão, porque agora, de final do mês para o mês de agora, final de maio para junho, nós vamos começar de novo a nossa obra aqui, e vai, da manhã, está programado para o pastor Gessé vir junto com o rapaz que vai fazer a cobertura aqui, né? Vamos fazer a forração aqui. Então nós precisamos também colocar essas madeiras ali que vão trazer, né? Nós precisamos colocar ali, né, aqueles tapumes ali para poder chegar o forno até no tapume, né? Então nós contamos aí com a mão de obra dos irmãos, né? Vamos estar aí fazendo alguns dias, alguns sábados, aí a gente vai estar fazendo uma força-tarefa para nós terminarmos. Se nós vamos terminar, vamos forrar e depois nós já vamos tirar aquelas arrumar a frente da igreja ali, a nossa frente ali, né? Então nós vamos estar melhorando ali, porque antes estava a Emaús, e daí depois foi ficando o Rio, agora o povo vai voltar para Nova Filadélfia. Então nós contamos aí com a ajuda dos irmãos para nós estarmos, né, arrumando aí e ajudando. Quanto mais antes nós terminar aí, será melhor. Amém? Então nós contamos aí também com a ajuda dos irmãos. No domingo aí, nosso culto da família, né? E também já estamos se preparando. Olha, nós estávamos marcados para sábado, né? No dia 17, nossa evangelismo. Mas o pastor, porque nós queríamos envolver o setor, né, setorial. E na verdade o pastor também tem algumas coisas lá e está envolvendo eles lá no setor. Questão de ele estar arrumando a igreja também lá no setor. Então eles não iam poder estar. E a gente vai estar marcando o evangelismo para o dia 24 mesmo, só nós aqui de congregação, né, os irmãos que puderem, nós vamos estar aqui no sábado de manhã e vamos fazer um evangelismo ali, e depois do evangelismo a gente vai voltar aqui, os irmãos que puderem estar ajudando aqui, nós também estamos trabalhando aí no dia 24, vai ser Deus, que a gente vai estar se preparando para o nosso congresso, que é à noite, né, dia 24, então a gente já vai estar se arrumando e organizando a congregação para o congresso do dia 24, e dia 25 é o congresso de missão aqui da Filadélfia. Amém, meus irmãos? E os jovens também estão aí na luta aí, porque dia 28, que é uma quarta-feira, vai ter o congresso deles aqui na congregação. Amém? Então continue orando, irmão. Nós temos que orar, né? Porque tem várias
várias situações que às vezes nós nem imaginamos que está acontecendo, mas todas elas é em prol do reino de Deus, né? Então os jovens estão orando pelo congresso deles, né? Os irmãos estão orando pelo congresso de missão, né? E missão é o que? É pegar a palavra, é anunciar o evangelho. Então, e Satanás, o nosso inimigo, ele não fica contente, ele começa a tentar tocar em alguma situação para tentar desanimar os irmãos. Então vamos seguir à frente, avante, estar orando uns pelos outros aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir avante aí, orando e se ajudando um ao outro. Amém? Glória a Deus. Eu acho que são esses uns avisos aqui concernente à obra do Senhor, né? Temos aqui alguns irmãos nos visitando essa noite, nos dá a honra de estar convidado para ministrar, né? A palavra do Senhor, o presbítero, o irmão Elias, irmão Elias Francisco, isso? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Que bom que você veio, né? Que bom que você também tenha aceitado o nosso convite, né? Glória a Deus. O pastor Paulo e o Garcia tem, né, nos dado o aval para estar convidando o irmão. Deus abençoe. Deixa Deus usar essa noite, juntamente com o irmão. Está o irmão Augusto e também o Levi. Deus abençoe. Irmão Levi também, glória a Deus. Aleluia. Nosso Levi também, irmão Felipe também. Depois o irmão Felipe também vai ter a oportunidade de estar louvando. Amém? Glória a Deus. Aí os irmãos Sônia do Garcia, o irmão Vera dirigente da Itapuí. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Sinta-se bem no nosso meio. Amém? Deixa Deus usar. Glória a Deus. Aleluia. Também temos aí a irmã Dalice, né? Glória a Deus. Obrigado, irmão Augusto. Temos a irmã Dalice, né? Que já foi ovelha aqui da congregação e está aí, está morando lá no Papazinha. Deus abençoe a irmã Dalice. Glória a Deus. Nós conhecemos a irmã Dalice há algum tempo ali também. Nós era vizinho, né, irmã Dalice? Deus abençoe. Sinta-se bem no nosso meio. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Também estou vendo ali que tem um jovem também que está ali, junto, que chegou agora há pouco ali, está devagarando. Felipe também, glória a Deus. É que eu vi o Felipe, mas eu achei que era o outro Felipe aqui, né? Mas é o Felipe também. Deus abençoe, seja bem-vindo. Também tem uma moça ali, Deus abençoe. Seja bem-vindo, sinta-se bem no nosso meio. Mais um senhor ali atrás ali. Deus abençoe, seja bem-vindo. Qual é o nome dele ali? Valdemar? Amém. Qual é o seu nome? O seu nome? Eu sou o Vanderlei. Vanderlei, seja bem-vindo, Vanderlei. Deus abençoe, viu? Sinta-se bem no nosso meio, amém? Deus vai falar o teu coração nessa noite, amém? Glória a Deus, que bom que você veio. Mais alguém nos visitando essa noite, amém? Glória a Deus, são todos da casa, amém? Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você vai ser no teu lugar, vai cumprimentar teu irmão. Aleluia, vai dizer para ele que bom que você veio. Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite, aleluia. Deixa Deus te usar, aleluia. Dá um abraço, dá um sorriso para o teu irmão. Sai do teu lugar, aleluia. E cumprimente o teu irmão, amém? Glória a Deus, enquanto isso, vai estar louvando o nome do Senhor, amém? Quem já conhece Jesus, Tem o Marcelo. Quer colaborar? Aleluia. Aleluia. Vou cumprimentar a igreja com a Senhora, amém? Confesso que eu já estava com saudade, né? Eu estava meio paradinha. Mas eu vou louvar o Senhor para a glória dele. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora e não vê ninguém pra te ajudar, apenas não buscar
irmãos. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pelo livramento, né, a qual Ele nos deu. Bom, irmãos, para resumir, né, Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem os seus propósitos, né. Ontem de manhã, quando nós estávamos indo trabalhar, o Michael reduziu a velocidade que tem entrar ali no galpão e com aquela chuvinha, o moço que vinha de moto não conseguiu frear a tempo e colidiu atrás da gente. Foi um estouro assim bem grande e o mano estava na cadeirinha, graças a Deus por isso também, porque agora ele está numa fasezinha que ele não quer ficar na cadeirinha, né? Mas ele estava bonitinho na cadeirinha, de cinto, e o vidro quebrou tudo assim, mas ele estava bem, não voou nada de vidro nele. Aí quando a gente saiu do carro, o menino tinha machucado o pescoço e eu tentei não apavorar o menino, mas por dentro eu estava apavorada, porque sangrava bastante e tinha um corte meio profundo, né? Mas é que nem assim, às vezes Deus ele nos permite, sabe, passar por certas situações para que a gente possa desacelerar o nosso dia a dia, para que a gente possa perceber a beleza do seu cuidado, porque tem sido umas semanas muito intensas para mim e para o Michael, e corre para cá e ajuda a mãe também com a loja dela, e tem sido semanas corridas, semanas intensas, e muitas das vezes a gente ora, a gente agradece, a gente tenta, né, manter a nossa comunhão com o Senhor, mas em meio a esses corres a gente esquece de observar os detalhes do cuidado que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim, eu vejo que o Davi não sofreu nada, a gente não sofreu nada, e como o próprio bombeiro também falou, que o menino, né, pelo fio que ele não perde a vida, então também ganhou um livramento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ao dobrar o meu joelho para orar, eu senti no coração de convidá-lo para estar aqui. Aleluia. E ele está aqui. Aleluia. Então assim, né, aquela coisa, às vezes Deus quer nos desacelerar para que a gente possa olhar e perceber o cuidado que Ele tem com as nossas vidas, porque com Deus não tem nada que não haja propósito, nada. Em tudo há propósito. E eu quero deixar para a meditação Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, como eu venho contando, dizendo aos jovens, dizendo aos adolescentes, Deus, eu comecei a minha caminhada com Jesus. Eu tenho descobrido dia após dia o que é você clamar e você descobrir que maior do que os meus pensamentos é o pensamento que Ele tem para mim, que maior do que os meus sonhos é os sonhos que Ele sonhou para mim. Então eu não sei o que você está passando, qual é a situação que você se encontra hoje, mas que esse testemunho venha te animar, te dar esperança, de que com Jesus há esperança, de que com Ele há paz, de que com Ele há tranquilidade, mesmo em meio a tempestades. Basta uma ordem dele e tudo se acalma. Basta uma ordem dele e cada coisa se ajeita. Sabe, o ferro para ele ser forjado, ele precisa passar pelo processo. Assim somos eu e você. Para a gente ser forjado, a gente precisa passar pelo processo. Às vezes o processo ele é dolorido. Um dia o Senhor me fez
E às vezes nem percebemos, mas o Senhor está nos guardando e nos guiando. Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer o trabalho das ofertas. Você que trouxe essa oferta, tem uma nossa oferta nessa noite. A tua oferta é como uma semente que um lavrador ele vai semear. E ele, quando ele vai semear, ele seleciona uma semente. Ele não pega qualquer semente e joga e como vê se vai nascer ou não. Não. Ele seleciona para plantar ela. E crendo ele que o Senhor que está no céu está vendo a sua proposta, o seu coração, a alegria do teu coração estar contribuindo na casa do Senhor, Ele multiplica ela de 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100, conforme a vontade do Senhor e a tua fé também que é gerada no seu coração. Amém? Então você vai ofertar nessa noite. Aleluia. Você que trouxe o carne missionário também, os tesoureiros estão ali, né? Projeto Universal de Deus, Xambioá, Dona Ema. Amém, meus irmãos, Amazonas, né? E também você que trouxe seu dízimo na casa do Senhor, está ali também, né? Os irmãos ali, se você fez o Pix, passa o comprovante para eles, e eles vão estar ali. Vem cá, pastor, vem cá fazer a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Está orando para os irmãos vão ofertar. Considera irmão Felipe, ele também está orando ao Senhor. Amém? Glória. Nós temos irmãos, amém. Vamos orar então. Jesus, graças, Senhor, nesse momento que nós estamos aqui, Deus, ouvir esse testemunho, louvores entoados ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a noiva do Cordeiro de uma forma geral. Pai, queremos confiar na sua grande e querida misericórdia. Abençoe grandemente, Pai, dos filhos que vão acordar na sua obra, no teu reino. Recompensa, Senhor, cada uma das portas que nós estamos, Senhor, crendo no sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, que bom, aleluia, estar na presença do Senhor. Obrigado, jovem, aleluia. Nós aí, ó, já tem um músico aí, irmão, ó, vamos chamar ele para ajudar nós aí. Glória a Deus, aleluia. Claro que tem as meninas também, nós, né, quanto mais nós do Senhor, ajudando aí com esse bênção. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos focar aí nesse momento. Vamos aí, aleluia. Glória a Deus, vamos estar recebendo nosso pastor nosso Marias. Glória a Deus, vai estar louvando o nome do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Já adoramos o teu nome, já louvamos, já oramos, Senhor. E agora, Senhor, teu filho vai ministrar a tua palavra, Pai. Aleluia, os nossos corações, que a tua palavra vem nos confrontar, Senhor. Vem nos tirar da zona de conforto, Pai. Meu Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra, Pai. Usa teu filho com graça, com poder, com ousadia nas tuas mãos, na tua presença, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio nessa noite, aleluia, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Há uma palavra de Deus para o nosso coração. 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa rica, poderosa, maravilhosa oportunidade. Obrigado, pastor Adriano, pela confiabilidade, pelo carinho. Antes de eu vir aqui, ele já tinha liberado grandes obreiros aqui para pregar lá no Capoeira. Esse homem de Deus foi lá uma vez. O Adriano sempre estava lá conosco. Louvado a vida pelo irmão Toninho, pela sua esposa, né, que está aqui, com o pastor Adriano. Que Deus continue abençoando, prosperando o seu ministério. Amém? O livro de 1 Samuel, capítulo número 16. Vamos ler do 11 até o 13. Todos acharam? Amém? Vamos falar do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabou-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Você não entendeu? Ainda falta o menor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em redor da mesa até que ele venha. Então mandou buscar ele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque esse é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Guarde isso, no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel se levantou e tornou a ramar. Aleluia. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Fala conosco, Senhor, que a tua presença venha ser fiel e verdadeira sobre nós. Senhor, a tua palavra diz aí sobre esse encontro, a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Alcança os corações nessa noite e faz com que a tua vontade prevaleça em nosso coração, em nome de Jesus. Poder citar os amados irmãos. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto muito rico. Esse texto ele nos mostra que Deus ele tem os seus escolhidos. O contexto dessa história você vai entender e perceber que Saul, aquele que foi escolhido por Deus, mas escolhido pelos homens, ele reina sobre Israel. Mas a Bíblia diz que no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, Saul peca contra o Senhor e o Senhor rejeita seu reinado. Mas Samuel era um homem que amava muito Saul. Mas a Bíblia diz que Deus visita Samuel, e Samuel não é qualquer homem, Samuel não é qualquer profeta. Samuel é aquele que guiou o povo de Israel. Samuel tem influência muito grande no reino. Então ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando ele começa a olhar, ele olha para Eliabe, ele olha para Samar, ele olha para Abimeleque, e ele fica admirado com os filhos de Jessé. E aqui eu faço a primeira aplicação nessa noite. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga
Deus vê a essência do teu coração. Deus não vê, aleluia, o que está. Deus não vê aquilo que está na face, não, Ele vê o coração. Lembra de Jó? A primeira característica de Jó ainda é Deus. Se você olhar o livro de Jó, o primeiro versículo vai dizer que ele é um homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. É coisa que só Deus conhece no nosso coração. Mas a Bíblia diz que Samuel foi encantado com Eliabe. Esse é um homem guerreiro, que sabe de boa aparência, altura, estrutura de um guerreiro. Mas a Bíblia diz que Deus disse: não é esse Samuel que eu escolhi. E passa todos os 6 filhos de Jessé, e nenhum deles Deus conteve o coração do profeta Samuel. Mas a Bíblia diz que Samuel pergunta se já acabou os mancebos, os filhos jovens. Ele disse: falta mais o menor. É o menor da casa que Deus usa. É o menor da casa que Deus nessa noite quer dizer: eu te uso, eu conheço o teu coração, eu sei que está no teu coração. E a Bíblia diz que quando Davi chega, Saul agora vai entender que Deus fala do coração de Saul, de Samuel. É esse que eu escolhi. E a Bíblia diz que Samuel unge a cabeça de Davi. E ali a Bíblia diz que se apodera o Espírito Santo. Aleluia, ele se apodera de Davi. Davi agora não é mais o mesmo. Davi agora é cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando ele é ungido, passa dos tempos. Porque toda promessa que Deus nos faz tem um teste do tempo. É preciso nós entendermos que quando Deus fala, Ele cumpre. Mas toda promessa tem seu propósito. E o propósito de Deus é que nós vamos viver um dia após dia até ser aprimorado. E a Bíblia diz que no decorrer dos versículos, você vai ver o capítulo 17. A Bíblia diz que se levantou um homem. Esse homem era guerreiro, era gigante, era um filisteu, que vai desafiar o povo de Israel. E quando ele vai desafiar o povo de Israel, e a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites, o povo de Israel era desafiado, era humilhado pelo tal do gigante chamado Golias. Mas a Bíblia diz que Jessé chama Davi, e Davi leva mantimento para os teus irmãos, e vê como é que está a peleja. Observe que Davi, ele tinha sido ungido rei. E eu faço toda a aplicação, porque Davi nos ensina que a importância da paciência, a importância de nós esperarmos no Senhor. Quem sabe Davi disse: olha, que me ungiu foi Samuel, não foi qualquer profeta. Eu sou rei, eu não vou, pai. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora eu vou ser rei. Não, Davi, a segunda coisa que eu percebo, ele é servo. Ele vai servir ao seu pai. A Bíblia diz que ele pega os mantimentos, o queijo, o alimento e leva aos seus irmãos. E eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite. E a mensagem que eu quero trazer para a igreja é: as 3 vozes que tentaram parar Davi. Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho no qual nós vemos a casa do Senhor, mas o nosso coração está totalmente destruído. Porque as palavras, ela traz transtorno mental, espiritual, pessoal, familiar. E quando Davi agora ele obedece a voz do seu pai, ele vai até onde está a peleja. E no versículo de número 28 do capítulo 17, você vai entender que quando Davi chega, olha o que diz a palavra do Senhor. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falava àqueles homens, acendeu-se a ira no coração de Eliabe contra Davi, e disse: por que descesse aqui? E quem deixasse as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Descesse para ver a peleja. A primeira voz que Davi ouve é a voz do seu irmão, é a voz do desprezo. É por isso que eu disse para você que guardasse. Quando Davi foi ungido, ele não foi ungido no deserto,
E eu fiz a pergunta para Deus nesse texto. Porque Deus não sabia onde Davi estava, sim ou não, irmãos? Deus não sabia onde Davi estava? Por que mandou chamar? Porque Deus disse: Samuel, vai até o deserto e ali vai ter um jovem e tu unge ele como rei. Não. E eu perguntei ao texto, ao Espírito Santo, por que Deus, sabendo que Davi está, não vai até Davi? E o Espírito Santo falou no meu coração: é que se Davi fosse ungido no deserto, ninguém ia entender que ele era ungido rei. Mas Deus honrou ele na vida dos seus irmãos. Eliabe sabia que sobre Davi repousou o Espírito Santo de Deus. É a palavra que diz. Mas Eliabe, ele tem uma voz, que essa voz tem tirado a paz de muitas pessoas. Aquele que era para dar apoio, aquele que era para dizer: não, eu vi aquele dia quando Samuel te ungiu, foi o primeiro a dizer: Davi, tu viesse com tua presunção, a maldade no teu coração. Aquele de quem nós esperamos, igreja, que vai nos apoiar, que vai nos liberar uma palavra de bênção, é a primeira que lança uma palavra de maldição. Quantas pessoas doentes dentro da igreja, quantas pessoas levando no seu coração feridas que não cicatrizam. O Evangelho, meu irmão, tem que te deixar marcas. O Evangelho, ele deixa marcas. Se no teu coração há ferida, há um remédio do Espírito Santo nessa noite para curar o teu coração. Davi, ele não dá ouvido ao seu irmão, não. Olha o que Davi faz. Olha o que diz o versículo número 30. E desviou-se dele para outro. Davi, ele foi sábio. Davi não deu ouvido à voz do seu irmão. Ei, qual é a voz que você tem dado ouvido, meu irmão? Davi foi esperto, ele traz uma lição. Davi não ficou lutando com seu irmão com palavras, gastando tempo, energia, não. Davi tinha um propósito maior. Davi sabia, porque algo de Deus ia acontecer na sua vida, um extraordinário de Deus. O que Davi faz? Ele se desvia, ele não perde tempo. Ei, se você está perdendo tempo com pessoas que lançam a palavra sobre a sua vida, nessa noite eu te convido: saia de lado de ouvir as palavras negativas. Ei, não deixe que as palavras dominem teu coração, não deixe que as palavras negativas venham te impedir de ver o agir de Deus sobre a sua vida. Davi nos ensina que ele sai de lado. Davi não quis briga, discussão com seu irmão. O que me chama a atenção é que Eliabe é o irmão mais velho, meus irmãos. O irmão que podia dizer assim: pastor Adriano, eu vi, o Espírito Santo está com ele. Mas ele vai dizer: ei Davi, tu és prejuicioso, eu sei a maldade do teu coração. Mas Davi, ele sai de lado. Davi não dá ouvido à voz do seu irmão. Ei, tem voz, meus irmãos, que vem ao nosso coração, vem ao nosso ouvido e desce ao nosso coração, que nos traz transtorno, que traz dor, que causa tristeza. Mas nessa noite é um bálsamo de Deus sobre essa igreja. Aleluia, é um bálsamo de Deus descendo sobre esse lugar. Ser desprezado e rejeitado é algo que dói, e ninguém gostaria de passar. As palavras machucam e muitas vezes matam. Lembre-se que Deus te amou antes de tudo, entregou seu filho por amor a nós. Aleluia. Davi entregou, Deus entregou o que ele tinha de melhor para nos amar. Então, quando vir uma palavra negativa, olhe para a cruz. Quando vir uma palavra que machuca, não deixe que seu coração venha uma raiz de amargura. Não. Quando vir uma palavra, ei, olhe para a cruz. Jesus suportou, aleluia, essa afronta. Jesus suportou tudo por nos amar. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Não é por outra razão, é porque nós amamos a Cristo que nos amou primeiro. A segunda voz que veio ao coração de Davi foi a voz da impossibilidade. Versículo número 32, você vai entender e perceber que quando Davi agora é 40 dias, 40 noites, a afronta de Golias contra o povo de Israel, não tinha um guerreiro que se levantasse para lutar, para guerrear contra aquele gigante. E ali tinha muita coisa em jogo, meus irmãos, porque
havia um tratado entre eles que se o guerreiro que vencesse, o perdedor se tornaria escravo. Então tinha muita coisa em jogo. E aqui eu já aprendo uma coisa que eu quero passar para a igreja. A armadura de crente medroso não cabe em crente corajoso. A armadura de crente perdedor não cabe em crente vencedor. Por que você está dizendo isso? Deixa eu te explicar. Quando Davi chega na presença de Saul, rei, ele foi desprezado, sim ou não? É um menino. E você vai entender, se você olhar o capítulo 17, nos versículos anteriores, é a impossibilidade de um jovem, um menino de 17 anos aproximadamente, vencer um guerreiro. Aleluia, venceu o guerreiro. Mas a palavra de Deus diz que ele disse: ei, ele não me afrontou, ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele não afrontou você, ele afrontou daquele que no pó fez os céus e a terra e reina sobre a sua vida. Então Davi vai até a presença do rei e ele diz: rei, eu estava no deserto. Preste atenção, toda atenção agora é pouca para você entender. Verso número 35, olha o que diz: e eu saí após eles e feri e o livrei da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei mão na barba e feri e o matei. Davi vai falar para o rei Saul que quando ele estava no deserto, veio um leão e ele matou o leão. Veio o urso e ele matou o urso. E nas entrelinhas, na oração do Senhor, o que é que nós aprendemos com leão e urso? Ei, o Espírito Santo falou no meu coração, pastor Leandro, tem pessoas que estão lutando lutas que ninguém vê. Tem pessoas que estão lutando contra leão e estão vencendo o leão na sua casa, aleluia, no seu quarto, através da oração. Davi venceu batalhas que ninguém viu. Ei, mas tem um que veio que contempla o meu e o teu coração. Existe um que está olhando para você, dizer: filho, não desista, a luta é grande, mas eu sou contigo. Filho, vai adiante, eu sou contigo. Você não está só, igreja. Você não está só. Há um Deus que zela por aquele que nele confia. É por isso que o Evangelho é poder de Deus. Aleluia. Saul vai falar das impossibilidades de Davi. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi diz: ei, veio o leão e eu matei, veio o urso e eu matei. Preste atenção nisso aqui. O leão simboliza guerras contra Satanás. A Bíblia diz que nós somos como um leão. Satanás é como um leão a nosso redor. Como um leão, ele não é leão, ele é como um leão, pronto a nos estragar. É uma luta diária. É um leão que se agiganta muitas vezes e nós temos que matar esse leão. São guerras contra Satanás. Simboliza guerra contra Satanás. Batalhas espirituais. Quando as pessoas sofrem ataques na área espiritual, quando as pessoas estão vivendo, aleluia, não estão entendendo ao redor que há um propósito de Deus nessa luta, há um propósito nessa peleja. Você tem que passar, você tem que suportar, porque Deus tem que te levar ao nível mais alto. Você tem que passar para entender que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principais e potestades da maldade. Então matar o leão simboliza a guerra contra Satanás, batalhas espirituais. O que simboliza o urso? O urso simboliza a guerra contra nós mesmos. O urso simboliza guerra para vencer nossas vontades. A gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de consagrar. Até muitas vezes nós temos, mas quando chega alguma coisa, a gente deixa do lado. Quantos aqui, eu não vou querer que você levante a mão, mas tem uma leitura diária da Bíblia? São poucos. Quando aqui tem uma doutrina de oração todos os dias? São poucos. Até tem, eu sei que tem, mas são poucos. Então a batalha contra o urso é batalha contra ele mesmo. Lutas exteriores que ninguém
plano, ele luta contra a sua vontade, ele quer renunciar a si mesmo para buscar a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que há uma impossibilidade. O que me encanta de Davi é que ele vai dizer: olha, ele não afrontou o exército de Saul, ele afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Aí você não sabe o que é nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira Reis, capítulo número 6, se não fala a memória, o profeta está ali, aleluia. Eliseu está na sua casa, e a Bíblia diz que o exército cerca a cidade. E já é assim o moço do homem de Deus, quando ele se acorda pela manhã, quando ele contempla um grande exército, e ele entra e vai dizer para o seu Senhor: olha, a cidade está cercada. E Eliseu diz: fica, ajoelha, deixa eu orar contigo. Senhor, abre os olhos espirituais desse moço. E quando ele se levantou da oração, ele contempla um exército de anjos, de cavaleiros. E esse mesmo exército está comigo, está com você. Basta você acreditar pelo poder da oração, e o poder da oração te levar a você vencer as batalhas espirituais. Aleluia. Então é impossível, agora é impossibilidade. O que é essa hora nos nossos dias? Deixa eu aplicar. Voz que diz que você não vai conseguir, que isso não é para você, que você não está habilitado para fazer tal função, é mentira do diabo, porque ele sabe, e Deus também sabe que você é escolhido, e se Deus te escolheu, descansa o seu coração, você vai fazer conforme a vontade do teu Deus, porque Ele está contigo todos os dias até os passos séculos. Aleluia. O que o homem não vê, Deus vê. A armadura do crente, aleluia, é a presença de Deus. Então Saul via impossibilidade para Davi, mas ele entendeu, aleluia, que Davi estava cheio de coragem, Davi estava determinado a vencer o gigante. Ei, Davi venceu pela sua própria força, porque é impossível aos nossos humanos, aos olhos humanos, entender que um menino com uma funda vai derramar um gigante, aleluia, um guerreiro formado desde a sua mocidade. Ei, mas Davi desce. Sabe usar o segredo? Ele desce. Desça para a humilhação diante de Deus, desça para a oração. Esse gigante vai cair se você botar diante de Deus. Esse gigante vai se levantar se você buscar força naquele que te fortalece. Oh, aleluia. A terceira voz que eu quero destacar é a voz do gigante, é a voz de Golias. E eu classifiquei essa voz como a voz da afronta. Quando esse homem está pedindo um homem para guerrear, e não se levantava ninguém para guerrear contra aquele gigante. Então Davi, ele vai se prontificar. Davi, ele vai agora para a peleja, confiando no poder do homem, não na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele desce a peleja, há uma afronta do inimigo. Perceba que essa afronta era 40 dias e 40 noites. Golias afronta Davi. O inimigo tenta colocar medo, pânico, desprezo. Esse problema que você está enfrentando é pequeno diante de um Deus grande que você serve. Aleluia! A estratégia do inimigo é colocar medo na gente. Não vai conseguir, não vai dar certo, isso não é para você. O medo nos paralisa, o medo nos impede de ir adiante, o medo nos impede de ver a glória de Deus. Mas quando ele vai afrontar Davi, Davi não vai com suas próprias forças. Aleluia, Davi coloca Deus na frente. Se você colocar Deus na frente da sua peleja, meu irmão, aleluia, nada te impede hoje de Deus sobre a sua vida. Se você confiar em Deus, você vai ver que Deus está na peleja contigo. A segunda característica que eu vejo desse gigante é que ele quer desprezar Davi mais uma vez. O desprezo que muitas vezes nós sofremos
E Deus permite, porque Deus tem todas as coisas, todas as circunstâncias. Deus é Deus, Ele não deixa de ser Deus. Mas Deus quer nos ensinar que ainda que as palavras sejam negativas, ainda que doa as palavras no nosso coração, Ele está contemplando, aleluia, essa prova, essa luta, é processo que você está enfrentando. Deus tem que levar a lugares maiores. Mas Davi foi impulsionado porque tinha uma recompensa. Davi não foi aleatório, Davi sabia o que estava fazendo. Porque quando o exército foi afrontado, o rei disse: quem enfrentar esse gigante e vencer, vai ficar livre de impostos, vai ser próspero, vai ter a minha filha em casamento. Davi entendeu tudo isso. Não entendeu? Você não entendeu nessa noite. Há um propósito maior na tua luta. Há um propósito maior nessa peleja que você está enfrentando. Há uma recompensa eterna que norteia a minha e a sua vida. É por isso que tem pessoas aqui que estão guerreando, mas não desistiram. Estão na peleja, mas estão continuando firme, firme, firme. Porque haverá um dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Haverá um dia que nós encontraremos o Senhor e será aquele grande dia, gozo para nossas almas. Há uma recompensa. O que me encanta na Bíblia é que Jesus, Ele não mentiu para ninguém. Aquele que teve por mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E outra palavra ele vai dizer: olha, no mundo tereis aflições. Quando eu fui da escola bíblica, o pastor Adriano estava falando sobre a lição 5. E a gente estava falando sobre a doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, ela está sendo instalada nas igrejas, infelizmente. E quando eu falo de igreja, eu não falo no contexto da Assembleia de Deus. Eu estou falando da igreja de Cristo. Falei para eles, quero falar para vocês. Quando eu me refiro na lição, não é a Assembleia de Deus, é todas as congregações, a igreja do Senhor. A teoria da prosperidade, tomando conta dos cultos, tomando conta da presença de Deus, profetas no Pix. Tudo isso está acontecendo nos nossos dias. A igreja de Pérgamo estava passando por isso. Essa igreja sofria essa afronta porque estava inserido naquele contexto da doutrina de Balaão, que era para abençoar, para amaldiçoar. E Deus disse: olha, abençoa. Aí ele abençoa, mas também ele vai lá, envolvido pela ganância, a riqueza, ele vai lá e dá estratégia para que o povo seja vencido. A doutrina dos Nicolaitas vai dizer: olha, peca, porque quanto mais tu pecar, mais a graça de Deus é abundante na tua vida. E essa doutrina, ela está inserida em um dos cultos das nossas igrejas, onde venha do jeito que você está e fique, permaneça. Deus é amor, aleluia, mas Ele é justiça, aleluia, Ele é espada, aleluia. Ei, para estar aqui não é de qualquer maneira, não, para servir a Deus, aleluia, tem que andar reto no caminho certo, aleluia, nem se desviar para a esquerda, nem para a direita, aleluia. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas se nós olharmos para a palavra, ela nos encoraja a prosseguir. Davi agora vai enfrentar o gigante, e a Bíblia diz, você sabe da história, até se já sabe. Aquele gigante vem com escudo, lança, espada, tudo nos seus adereços de guerra. Davi, ele pega uma funda, ele roda e solta aquela pedra. Meus irmãos, é impossível a pedra derrubar o gigante, mas aquela pedra não era qualquer pedra, era a pedra do Espírito Santo. Que deu força aquela pedra foi o Espírito Santo. Ei, se você confia em Deus, não há gigante que fique na sua frente. Fale para o teu problema que você tem um grande Deus, mas não fale para Deus que você tem um grande problema. Conta uma história que um vô estava caminhando com o seu neto de 7 anos. E quando passa o avião, aquele vô olha para aquela criança e diz: meu neto, ali vai no mínimo 300 pessoas naquele avião. E aquela criança, ele faz desse tamanho. E o vô teve uma grande ideia, ele foi lá no aeroporto, e quando ele chegou no aeroporto, tinha uma aeronave do tamanho daquela, agora só estacionada. Quando o menino viu aquela aeronave, ele disse: é grande.
Sabe o que significa? Quanto mais longe de Deus, Deus é pequeno na sua vida. Quanto mais longe de Deus, se você não entendeu, Deus é pequeno na sua vida. Quanto mais próximo de Deus, na oração, na consagração, Deus está perto de ti. Ei, não vai chegando que impeça o agir de Deus na tua vida. Segundo as Crônicas, capítulo número 35, capítulo número 32, 7 e 8, conta a história de Ezequias. Senaqueribe, ele manda uma carta, e aquela carta afrontava o povo de Israel. Aquela carta era um desânimo, porque Senaqueribe vinha destruindo todos os povos, deuses abaixo, destruindo os altares de adoração dos outros povos. E ele disse que ele me poderá livrar das minhas mãos, vem o teu Deus. E Ezequias pede para ele falar baixo, para ele falar com a linguagem, ele fala abertamente pelo mensageiro, amedrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele pega aquela carta, ele entra no templo e ele apresenta aquela carta para Deus. Ele apresenta aquela afronta para Deus. E a Bíblia diz que Deus desce, e Ezequias, essa peleja não é tua. Você não entendeu, essa peleja não é sua. Essa peleja do Senhor, mas pode na mão do Senhor. Pode ser essa luta, essa angústia no teu coração nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que a oração de Ezequias resolveu. Isaías capítulo 37, versículo 17 vai dizer assim, ó: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Essa afronta não é sua, essa afronta é do Senhor. Aleluia. Essa luta que está te incomodando, tirando tua paz, ei, entrega nessa noite na mão do Senhor. Atos capítulo número 12, verso 5. A Bíblia diz que há uma perseguição e Filipe foi preso e foi morto, e agora eles prendem Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja se fortificou em oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. O que era impossível aconteceu através da oração. A Bíblia diz que não era uma qualquer prisão, igreja. Ele estava acorrentado, com guardas do lado. Não era a prisão feita de hoje, era no subterrâneo, era obscuro. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, enquanto você ora, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui, trabalhando, chorando, Deus está entrando, está dando livramento. Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando o teu filho, Deus está entrando na igreja. Oh, aleluia. Enquanto Pedro estava acorrentado, e a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas a oração da igreja chegou até o trono da graça de Deus. Ei, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a peleja que está se focando no teu coração. Eu não sei que você vem nessa noite dizer: Senhor, fala comigo. Eu não estou aguentando mais. E o Senhor está falando no teu coração: ei, essa peleja não é tua. Essas vozes que estão ecoando no teu ouvido não é a minha voz. A minha voz é: siga em frente, filho, marcha. Siga em frente, filho, continua. Ei, essa luta não vai parar. Essa luta não pode parar. Quem crê nessa palavra, quem crê, recebe em nome de Jesus. Há uma presença nessa noite, nesse lugar. Há uma presença que vai nos impulsionar a nós buscarmos mais a presença do Senhor. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam aprisionados. Levou açoite. Tinha tudo para desanimar, para parar, feito aí você. Tinha tudo para dizer: não tem mais jeito, Paulo, Silas, vamos parar com esse negócio. Ei, mas ele fez algo que eu e você temos que fazer. Ele fez algo que eu e você temos que ter no nosso coração. Um olha para o outro e diz: Paulo, vamos cantar. Eu canto e tu ora, eu oro e tu canta. Aleluia. Enquanto você ora, você louva, Deus entra na batalha. Enquanto você ora, você louva, você está dizendo: olha, Deus, a peleja é grande, mas meu coração está ligado a ti. Eu estou preso, mas meu coração está livre para te adorar. A minha voz está livre para te adorar. Primeiro Paulo ensina assim, é verdade, mas a voz, o coração estava livre para adorar o Senhor. Nessa noite, quem sabe, você chegou aqui, triste, estava aqui, o semblante caído, dizendo: não tem mais jeito dessa peleja. Ei, Deus é o Deus que move através da oração. Deus é o Deus que contempla o teu coração.
Eu quero contar um testemunho nessa noite com a autorizão do pastor Adriano. Eu comecei a trabalhar numa empresa há 1 ano e 3 meses. E quando eu coloquei o pé naquela empresa, antes de entrar, eu orei a Deus e disse: Deus, qual é o propósito no qual o Senhor quer me pôr nessa empresa? Meu coração não está naquela empresa, entenda. Eu estou ali eu tenho que levar o povo para casa, minha obrigação como pai de família. Mas estou ali trabalhando. E quando eu entrei naquela igreja, eu conheci um irmão, o irmão me conheceu, a gente fez amizade. E tem uma família que odeia crente. Irmão, aquela família odeia crente. E ele disse: olha, essa família aí, olha, meu Deus, só o sangue de Jesus, né? Vamos caminhar junto. Final de ano agora, eu peguei 6 Bíblias, fiz uma pipoca de leitinho que eu sei fazer, botei, fiz um presentinho e dei para cada funcionário ali que estava no setor de trabalho. E uma dessas pessoas era essa esposa desse rapaz que odeia crente. Ela ficou feliz, passado o tempo, agora, semana passada, ela me chamou e me contou a situação do seu cunhado que está com câncer. E o câncer estava desse lado de cada boca e foi para o outro lado, fez cirurgia, perdeu a língua, tirou a língua fora e passou para esse lado. Os médicos disseram: olha, vai para casa, porque não tem mais o que fazer, vai ser tratado em casa. E nesse último feriado agora eles foram, e toda vez que eles foram era para se despedir, pastor. Entenda isso. A última vez ela chegou para mim e disse: irmão Elias, bota o meu cunhado no teu grupo de oração. E eu levei a causa para o nosso grupo de discípulos de oração, aqui no qual Deus permitiu o seu líder do setor 2. 20 e poucos homens orando: Senhor, vou botar diante do Senhor aqui essa necessidade. Começamos a orar. Ele foi, agora quando ele chegou, ele colocou a mão na minha mão, me puxou no canto e disse: eu não sei o que aconteceu. O meu irmão estava desenganado pela medicina, desenganado pelos médicos, estava em casa, chorando, não comia 3 dias, não dormia, estava sempre com muita dor. Ele disse que foi, quando voltou, já todo desanimado. E a palavra daquele homem que estava enfermo foi: quando eu morrer, não leve para a igreja católica, leve para a igreja evangélica. E quando eles saíram, esse homem não sabia, mas a família já estava limpando o salão da paróquia para fazer o sepultamento, para fazer ali a cerimônia. Sim, ele sabia. Uma noite, essa semana passada, eu tenho uma foto e vídeo aqui, o denúncio de oração. Aquele homem, ele vomitou uma bosta. Ele não dormia, ele dormiu 2 dias, não conseguiu dormir. Fez a barba, e sabe o que ele fez? Chama o pastor aqui e vamos dar um culto. Onde tinha luto, onde as pessoas esperavam a tragédia, aleluia, teve culto de ação de graça. Vocês entenderam? Onde tinha tristeza, Deus transformou aquele ambiente daquela casa em alegria. Aleluia. Sabe o que é isso? É o poder da oração. Sabe o que é isso? É o nosso Deus que se move por aquele que nele espera. Aquele homem é um convertido. Aleluia. Aquele homem me chamou com os olhos em lágrimas e disse: eu não sei o que aconteceu. Chamaram o médico. Tem uma foto, pastor, o médico olhando no laudo e dizendo: eu não sei o que aconteceu. Eu sei, e você sabe o Deus que nós servimos. Eu não sei o tempo que Deus vai permitir aquele homem estar de pé, mas tem propósito na vida daquela família através daquele homem. Ei, a família é toda católica, roxa, praticante. Ele está lá dizendo: Jesus cura, Jesus salva. Aleluia, nessa noite. Aquele Deus, Jesus está lá, Ele está aqui. Eu quero convidar pessoas nessa noite, quem sabe está desanimada. Eu quero convidar pessoas que veio aqui dizendo: Senhor, fala comigo, eu não estou aguentando mais. Vem aqui na frente. Aleluia, aleluia. Vem aqui na frente. Se tem alguém aqui, venha. Se tem alguém que quer, venha. Aleluia, uma graça sendo derramada nesse altar. Uma graça de Deus pairando sobre essa igreja. Oh, aleluia. Venha. Não saia daqui com você entrou, saia diferente. Saia convicto da tua vitória. Saia crente, saia dizendo: Senhor, eu te louvo porque o Senhor falou o meu coração. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro que estão sofrendo. As noites se misturam. As noites se vão nos
uma sensação de opressão, de depressão, bater na porta do teu coração. O Espírito Santo está orando e dizer: vem aqui na frente, eu vou te libertar, eu vou tirar dessa prisão. Aleluia! Se você vem, venha sair do seu lugar. Eu sei que tem pessoas que precisam ser libertas nessa noite. Liberta da opressão do mal, liberta das vozes, das madrugadas, não tem mais jeito, dá um fim nisso nessa noite, através do Espírito Santo. Ele vai cair por terra toda tristeza, toda angústia, todo medo, todo favor da tua vida. Vem aqui na frente se tem alguém. Deus quer fazer coisas grandes nesse lugar. Há uma graça sendo derramada, há uma graça de Deus sendo derramada nesse altar. As vozes, ei, que são da oração, que era voz de tristeza nessa noite, em nome de Jesus eu quero profetizar a alegria do Espírito Santo. Eu quero profetizar uma cura no teu coração. As vozes não te machucam, porque a voz que está no teu coração é a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente? Eu quero orar por você nessa noite. Peregrino, vamos orar. Igreja, levanta a mão para cá. Levante a mão, interceda, Pai, em nome de Jesus. Aqui há pessoas que vieram à frente, Senhor, e só o Senhor sabe onde está o coração, só o Senhor sabe onde está, Pai, o coração dos teus filhos, que sabe a luta está sendo grande, que sabe o inimigo tem afrontado, tem que dizer que não vai conseguir, está falando que não tem mais jeito, mas o Deus tem o coração, Deus que está presente, Pai, derrama sobre eles agora a unção, a uma graça, em nome de Jesus. Toda pressão, nós repreendemos toda palavra contrária, todo coisa contrário contra a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe renovo nessa noite, recebe graça, recebe unção, recebe em nome de Jesus. É porque a tua tristeza, é porque em nome de Jesus. Ele está aqui, igreja. Aleluia, os irmãos que têm acompanhado, feliz, um augusto.
rosto, auxiliar também, Deus abençoe, obrigado, meu irmão. Aleluia, os irmãos que nos visitam nessa noite. Aleluia, que o Senhor possa, aleluia, também continuar te abençoando, te guiando seus passos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, a oração é a força que move a igreja. Vamos para cá, meu irmão, aleluia, pelo amor de Deus, Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aonde eles colocarem a mão, o Senhor prospera. Aonde eles colocarem a planta do pé, ali o Senhor estará ordenando a bênção sobre aquele lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto de ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. A igreja diz: amém. Aleluia. Que Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Não saia correndo, sai devagar, cumprimente teu irmão. Aleluia. Dê um abraço nele. Aleluia. Que o Senhor possa conduzir os seus passos e te guiar. Aleluia. Glória a Deus. Até domingo, culto da família. Deixa Deus te usar. Aleluia.